Bem, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro encontro desse mês de janeiro e o terceiro encontro do ano aqui no Breakfast and Learning Flow. Essa é uma edição weekly, para quem não conhece, que é uma edição semanal, para a gente conversar sobre Flow e começar a introdução de alguns elementos básicos aqui, recursos do Flow, para depois a gente passar para coisas mais avançadas e tratar assuntos mais complexos sem uma cronologia assim de aprendizado, mas mais pontos, mais coisas pontuais, tá? Princípio, eu gostaria que vocês colocassem aqui a palavra do dia. Primeiro, deixa eu colocar essa daqui para vocês entrarem na apresentação, tá? Pode copiar esse link ou usar o QR Code, vocês podem acessar pelo celular ou pelo computador. O link está aí, ó, eu coloquei no chat, tá? Vou pinar aqui. Então é só entrar que vocês vão participar. Tem um quiz no final. O quiz haverá um sorteio. O sorteio dessa vez vai ser uma coisa online que eu vou dar para vocês. Eu não vou enviar nesse momento. Então vai ser um brinde online. Fique até o final, que depois eu falo, tá? Então participe da apresentação. O vencedor do quiz vai ganhar o prêmio, tá? Então o quiz aqui é baseado no que tem na apresentação ou nos dias. Então, sempre assistam aos vídeos que eu já postei no YouTube. Quem não tiver o endereço do meu canal no YouTube, eu também vou colocar aqui daqui a pouquinho, tá? Mas tá aqui, ó, YouTube. Ou na própria comunidade de Vitória, tá? Bem, eu vou passar para outro slide, mas em todo o slide tem aqui, ó, menti.com e usar esse código aqui para entrar, tá? Palavra do dia, vamos lá, só para vocês logarem para ver se está funcionando e aí a gente já começa a nossa apresentação. Isso aqui vai formar nuvem de palavras que eu uso para salvar aqui no registro histórico, tá, gente? Pode escolher uma, duas, três palavras, fiquem à vontade. Quem escreveu certificação aí? Quem busca uma certificação Process Automation aqui? Ou App Builder, ou Admin, né? Ou Associate, não sei. Leonardo, que é voucher. Nos estudos para Dev 1, Vinícius. Bom. Gabriel, qual certificação você busca? A gente sempre busca uma certificação, né? Não dá para parar, né? Depois que começou, já era. Eu tô indo para de Marketing Cloud Consultant. Mas tem que estudar bastante e precisa de acesso à org, né? Então tô vendo com um colega aí que tem acesso para poder estudar. Ah, legal. Fique de olho nos TVBs de Marketing Cloud, né, cara? Eu tava vendo, mas por agora não estão abertos. Aí você tem acesso por 6 meses aí. Bem, temos nossa nuvem com 80 respostas, transição de carreira, aprendizado, foco, evolução, certificação, conhecimento, Flow Café, Flow Nática, Flowlicidade, felicidade, perseverança, super bad, motivação, muito bom. Depois eu dou uma lida no restante. Quem não entrou, pode entrar. Então tá aí nossa telinha do dia. Quem quiser dar um print screen, compartilhar aí no LinkedIn que está participando, vai ser muito legal. Usa a hashtag Breakfast and Learn Flow, tá? Para a gente seguir, aí a gente engaja no post de vocês, porque muitos voluntários estão aqui hoje, ó, a Eline, o Evandro, o Leandro, o Rafael. Então, todo mundo vai engajar no comentário de vocês, no post de vocês, para dar um engajamento para vocês também, para vocês aparecerem mais no LinkedIn. Vamos lá. Quem está com vocês? Eu, para quem não me conhece, toda vez que eu apresento, eu me apresento também, porque muitos não me conhecem, tá? Eu sou consultor sênior de Salesforce, focado em CPQ e Billing, tenho mais ou menos 15 anos de trabalho com planejamento comercial e inteligência antes de trabalhar com Salesforce. Tenho mais de 7 anos de Salesforce aí na prática. Sou pai do Kael e da Linda, o Kael 5 aninhos e a Linda 2 anos. Quem quiser entrar no meu LinkedIn é esse, Guilherme CD, e o meu ID no Trailblazer Me é G Dornelas, tá? A certificação principal que eu considero para hoje é essa de Process Automation, beleza?
A Carol está com a gente. Eu não vou dar tempo de apresentar todos, mas se quiser falar, se a Carol estiver online, pode falar um pouquinho, Carol, se apresenta. Senão eu já vou pular, tá? A Carol é uma voluntária desde a primeira Black Fashion Learn. A Eline não falou da última vez, né, Eline? Por favor, se apresente rapidamente, 30 segundinhos. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Só para dar um oi, dizer que vamos junto, né? Todo dia, toda semana de manhã, receber um pouco mais dessas pílulas de sabedoria, né? E ter mais conhecimento. Show. Eu acho que tá até desatualizado o seu slide, né? Marjorie tá aqui hoje também. A Marjorie não se apresentou da última, ela estava ocupada, né, Marjorie? Oi, gente, bom dia. Realmente, da última eu estava aí com a garganta horrível, com a voz pior ainda, mas estamos aí. Vamos aproveitar bastante hoje. Eu já estou revendo os vídeos que eu perdi. Aconselho que todos façam mesmo. E é isso, gente. Bom dia para todos. Ótimo aproveitamento aí. Valeu, Marjorie. Vamos para o próximo. O Leandro também está online. Sempre é tempo para falar aqui com vocês e estou muito feliz de estar podendo participar. Não tive na última, infelizmente, mas estou aqui. Show. Eu gostei desse café da manhã. Isso aí. O Evandro já se apresentou, então eu vou pular, mas Evandro, como você já falou, né, tá trabalhando na Reforce Academy agora. Então... Sim, muito orgulho. O Jonathan também, eu acho que tá aí também, mostra sua cara, Jonathan. Vou mostrar aqui. Fala, pessoal, bom dia, tá todo mundo me ouvindo? Mudei Sim. aqui o por. Sou Jonathan Silva, assim como a galera aí também passei pela transição de carreira, atualmente estou atuando aí como no suporte, mais especificamente ali com service. E, cara, tô aí com o Dornella já desde a segunda edição ali do Breakfast como voluntário e aproveitem cada segundo aí aqui que o Flow ele é um caminho sem volta, cara. Quando você se apaixona por ele, abre muitas portas aí para você e com certeza você vai conseguir arrumar ali uma solução, né, nesse sentido, utilizando o Flow. Então, eu não participei ali do último, que eu tô com um probleminha no olho e tô evitando bastante a tela, mas vou resolver aí para estar mais ativo. Valeu, bom, galera, te ver novamente, Jonathan. A Gisele eu acho que não tá aqui hoje, né? A Gisele tá em reuniões daily no horário do nosso encontro. Bem, por que eu perdi um tempinho para apresentar as pessoas? A gente está com a ideia de lançar o próximo Black Fashion Learn, o curso de Flow. Como é que funciona o curso, tá, gente? Eu não vou lançar hoje. A ideia é lançar na semana que vem para vocês abrirem as inscrições. Mas quem participou das 3 últimas edições, ou seja, dessa primeira edição de janeiro, da segunda e dessa de hoje, estará automaticamente selecionado, tá bom? Eu vou levantar. E para quem se inscrever, a gente vai abrir as seleções como a gente faz. O Black Fashion Learner Flow curso tem 2 meses de duração, são 2 encontros por semana, segue uma linha cronológica de aprendizado, tem workshop e a gente tem que estar com uma vaga aberta para voluntário. Algumas pessoas se candidataram, mas a gente vai abrir um form para se candidatar também. Seleção serão 100 pessoas. A previsão de início a gente vai combinar, mas é provável que seja depois do carnaval, tá? Então, provável que seja em meados de fevereiro para início de março, ok, gente? Então, fiquem atentos. Na próxima edição a gente alinha direito as datas de lançamento e como será o curso, mas o curso é simples, né? São 2 aulas por semana, muitos quizzes online, muita gamificação, tem no mínimo 2 workshops também. É bem legal e tem um certificado no final para os participantes, beleza? Então, fiquem atentos, que todo mundo gosta muito desse Black Fashion Learning Course. Então, vamos lá. Black Fashion Learning eu não vou apresentar, todo mundo sabe por que a gente faz pela manhã, para dar maior clareza mental, maior retenção de informação e uma energia renovada, né? A nossa estrutura aqui do Weekly é 1 hora de encontro semanal, podendo passar um pouquinho, exercício prático em grupo online, o workshop que a gente ainda vai marcar, terminando essa introdução, né? Exercícios práticos gamificados que vocês veem aqui. A gente não abriu o Google Classroom, porque no curso mesmo a gente tem um Google Classroom para todos os estudantes. Além disso, no curso tem que ter
participação de 80% nas aulas. Então, para quem se inscrever, fique atento que a gente elimina para quem não se inscreve. Na última vez que a gente abriu inscrições, foram aproximadamente 500 inscritos. A gente selecionou 100, tá bom? Com isso, 70 pessoas a 80 ficaram participando por mais de 80% dos encontros. Tópicos livres e tópicos pré-definidos nessa daqui. Quem não criou sua org dev, vale muito a pena, então é só entrar aqui ó, na developer.salesforce.com/signup. Por favor, criem, que é muito importante nos acompanhar através desta organização. Então vamos lá. Eu vou, só um segundinho aqui, começar pulando alguns slides que a gente já apresentou o Flow Builder, né? Para quem não lembra, o Flow Builder é composto de um Canva, barra de botões, toolbox. Os elementos podem estar disponíveis na lateral esquerda quando é freeform, ou através do botãozinho mais, quando você vai dentro do Canva, depois do Start Element ou depois de qualquer elemento, tá bom? Então a gente tem a tabzinha Elements e Manager, que são os elementos quando está no Freeform, e o Manager para você gerenciar os recursos e elementos dentro do seu Flow, tá? Então vamos lá. Para as variáveis globais que a gente começou na semana passada e a gente parou, tá? Variáveis globais são fornecidas pelo sistema. Então todas elas são fornecidas pelo sistema, mas você pode preencher algumas, tá bom? Como a stage do seu Flow. Beleza? Então, a variável global é dada, pré-definida, geralmente. Se não está pré-definida, você pode preencher de acordo com a execução do seu flow, ok? A API, por exemplo, que é uma variável que a gente ensinou na semana passada, como é que você pega a URL do seu sistema. Então, a URL está aqui a fórmula, usando a API, a variável API. Você pode usar qualquer partner server que aparece na sua organização, e utilizando essa fórmula aqui, ou seja, extrair da esquerda para a direita, e o find é encontrar um certo elemento, uma certa palavra dentro do seu URL. Então, aqui a gente está procurando service, que é a primeira palavra, depois do http, www, tá? Então, para quem não viu isso, vale ver a aula passada para entender melhor. O Flow, eu vou passar para o Flow agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente já passar para dentro dos flows, tá? Então, eu estou numa organização, como vocês podem ver, a minha organização, ela é pré-release, então vocês vão ver muitas coisas novas ainda que não foram lançadas, tá? Inclusive o Einstein aí como um Ranger. Vamos criar no Flow. Vou criar o Screen Flow, que eu gosto de exibir as informações em um elemento de tela aqui, tá bom? Então, o Screen Flow, vou criar uma tela já de imediato. Eu estou no Auto Layout, como eu falei, Freeform, você pode... Não está mostrando a sua tela não, o Dornelas. Opa, não? Agora foi. Ah, beleza. Então tá, eu estou no Freeform aqui, vou puxar um elemento de tela, o Screen, ok? Vou dar um nome a esse elemento aqui, elemento de tela, só para a gente... Oi? Se tu puderes dar um zoom, Opa, ajuda bastante. Claro. Tá melhor? E aí, tá melhor, Rafael? Obrigada. Show. Assim, perfeito. Então, beleza. Eu tenho um elemento de tela, dei uma label para esse elemento. Quando você insere algum elemento, geralmente você tem que colocar a label e o API name. API name, ou você tem que usar o underscore aqui, né? Ou, se não, você pode apagar o espaço e deixar tudo junto. Mas você tem que usar... tem que estar tudo junto, tem que ter caracteres e não espaço entre eles. Vamos colocar algum elemento aqui para a gente colocar... Vamos colocar o display text, por exemplo, para a gente inserir uma variável, que a gente está falando da variável flow, né? Então, display text component. Beleza? Isso aqui, gente, tudo que tem do lado são componentes para o elemento de tela, tá? Então, é bom vocês ficarem sabendo. Isso tudo é componente para o elemento de tela que a gente tem aqui. Então, tudo isso vira recurso lá dentro do seu flow. Então, no recurso aqui, eu vou selecionar uma variável global para inserir, que é a nossa variável flow. Dentro dela, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, current date é a data que o flow está sendo exibido.
ou quando você lançou o Flow, ou quando você está exibindo ele ali na tela, ou quando clicou no botão, enfim, é a data atual, beleza? Current date time, como o próprio nome diz, é a data e hora. Fault message, eu vou gastar um pouquinho de tempo nessa fault message aqui, porque o Evandro vai falar um pouquinho sobre debug, tá? Então, fault message, por exemplo, é quando dá erro no seu flow. Então, vamos colocar essa fault message aqui para a gente ver. Lembrando que aqui é um rich text, eu posso configurar o texto que é exibido, inclusive as variáveis que eu inseri, tá? Eu vou colocar em negrito aqui, o pessoal costuma usar um vermelho para uma imagem, uma mensagem de erro. Vou centralizar o texto e antes disso eu posso colocar, por exemplo, erro, né? Vou colocar em negrito aqui e aumentar minha mensagem de erro. Essa fault message é interessante que quando acontece algum erro em um elemento de ação, o DML, você pode conectar, usar um fault connector para exibir essa mensagem de erro simplificada no sistema, ao invés de você analisar o erro do flow através de um e-mail, né? Que é o caminho mais usual para quem não sabe usar o fault connector, beleza? Então, eu criando isso aqui, eu já estou exibindo uma mensagem para quando tiver erro. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço isso. Olha, eu tenho um screen, eu vou usar essa screen aqui, vou até renomear ela para ficar mais claro, tá? Então, vou colocar ela como erro, tela de erro, tá bom? Então, eu vou apagar esse API, vou dar um tab aqui para já colocar um API name escrito. Então, aí na description, eu posso escrever a description, que vai aparecer ali um íconezinho do que é esse elemento. É elemento, ó, tela para exibir erro. Simples assim, ó. Quando eu faço isso, quando eu estou no Free Auto Layout, vai exibir um ícone aqui da description do elemento, tá bom? Então, beleza. Tem o meu elemento de tela. Vamos, por exemplo, agora criar outra telinha para a gente preencher informações do usuário. Vamos criar um contato. Essa tela vai ser para criar contato, tá? Tela para criar contato. Vamos só deixar criar contato? Beleza, criar contato. Ok. Para eu criar um contato, eu tenho os caminhos mais rápidos aqui, que é fields, tá? Tenho os componentes que eu posso inserir nome, telefone, etc., do contato. Ou eu posso ir direto em fields e selecionar de onde vem esse recurso, beleza? Então eu posso criar aqui new resource. Eu não vou partir para esse daqui, não, porque eu quero exibir um elemento de tela, exibir uma tela e depois um elemento de tela com a mensagem de erro. Então, eu vou colocar algumas informações que possam causar erro no meu flow, beleza? Então, eu vou colocar o name aqui do contato. Antes de mais nada, vamos lá para a minha organização, compartilhar a guia. Eu vou mostrar um caminho que vai dar um erro aqui, contact. Vão entrar no objeto contato. Tem alguns outros caminhos, mas tem alguns que não preciso. Olha, contact owner e tal. Eu posso criar campos que são required dentro do meu... Eu posso ir no layout aqui, olha, ver alguns campos que são obrigatórios no meu contato, para criação do contato, né? Por exemplo, name, account name, que tinha lá no index, são campos obrigatórios para o meu contato. Então, eu não vou colocar um account name para criar um contato. Obviamente que vai dar um erro, porque está faltando o account name quando eu utilizar o meu elemento de criar. Entendido, gente? Só vou deixar o nome do contato e telefone ali no meu elemento de tela, tá? Então, vou voltar para o meu, aqui, ó, eu tenho o nome e vou colocar um telefone aqui. Beleza. Então, phone, e aqui, contact name. Lembrando que esse é o full name, separado por first name e last name, beleza? Então, done. Essa telinha vai ser para criar o contato, e aí depois dela eu tenho que inserir no elemento de criar contato, ok? Então, create contact, beleza. Vou criar somente um, ok? Qual tipo de registro?
Aí é que tá, olha. Quando eu estou criando aqui, eu não consigo selecionar nenhum recurso. Por quê? Elementos de tela, como eu posso vir aqui na área Manager, eles não são recursos ainda, porque eu não fiz um assignment antes dele, tá? Então eu posso ir, deixa eu só conectar aqui para a gente ver um caminho no Auto Layout. Ok. Opa. Auto Layout, Lose Positions. Beleza. Aquela description que eu falei é essa daqui, esse ícone, tá? Então, criar contato. Antes do contato, eu posso vir aqui, determinar um assignment. No Create Records, eu posso utilizar os valores de um registro ou separar os recursos em valores literais. Como eu não tenho um assignment para uma variável simples ou variável de coleção, se fosse múltiplos records, eu tenho que obrigatoriamente utilizar o Use Separate Resource ou valores literais, beleza? Como eu só tenho elemento de tela, eu vou ter que passar para os elementos, os recursos ou os valores literais, ok? Se eu tivesse um assignment, eu poderia fazer um assignment para uma variável simples, mas eu vou ir pelo caminho mais curto aqui. Qual o objeto que eu vou criar? É contact. Qual campo que eu vou determinar? Como eu criei o name, first name, last name, eu acho que tem o name aqui, first name, o valor que vai para dentro desta vai ser contact name, first name, ok? Last name agora, last name, contact name, last name. Beleza, não vou usar o middle name. E aqui o telefone, né? Phone. Velho. Beleza, inserir. Posso fechar a telinha ou dar um nome para ela, mas nesse momento aqui, eu não preciso dar um nome porque eu não vou testar ainda o meu flow. Essa é uma opção nova na release da Winter 2024, inclusive, que você pode navegar pelos seus elementos sem antes salvar o elemento específico. Isso é muito interessante. Mas eu já vou dar um nome aqui, Create Contact, beleza? E a API name está definida, o elemento de erro está aqui. Vou salvar o meu flow. E salvei. Beleza. Por enquanto, isso não é um elemento de erro, tá bom? Não é uma tela de erro aqui. Eu posso criar, quando eu tenho um outro elemento, ou não tenho esse elemento de tela, um fold path aqui, para linkar esses dois elementos. E aqui, olha, tá vendo que só aparece esse fold path quando é um elemento de DML, ou seja, um desses elementos de dados aqui, create, update, get, delete ou rollback, beleza? Então, somente posso criar um fold connector quando eu clicar em um elemento desse, vai aparecer aqui add fold path, beleza? Então, qual é o fold path que eu vou exibir? Vai ser essa tela, né? Ela não é o caminho comum que deve ser exibido. Então, vou mover aquela tela para lá, tá? Então, cut, como eu ensinei na primeira aula, vou cortar, recortar e colar aqui. Então, essa tela só vai ser exibida se der algum erro aqui quando eu estiver criando meu contato. Perfeito até aqui? Então, vamos lá. Eu vou depurar o meu flow, debug. Evandro, eu vou só invadir a sua área só um minutinho aqui, mas não vou exibir detalhes, tá? Só para mostrar o erro. Sinta-se em casa. Então vamos lá, gente. Ó, a tela é essa daqui. Eu vou escrever um nome, teste 1, sobrenome e um telefone qualquer. Agora, se der erro, vai ter que aparecer aquela tela de erro com a mensagem de erro. Vamos ver. Aqui vai estar a depuração. Pá. Não deu erro. A record is... Beleza. Sabe por que isso aconteceu? Porque não é obrigatório mesmo campo, né? Aquele campo só está requerido dentro do meu layout de página, no account name. Então, vamos tornar esse campo obrigatório, tá? Vamos tornar o account name required através de uma validation rule, talvez, que aí sim ele vai tornar um campo required dentro da criação do meu contato. Todos de acordo? Aqui ele não é ainda. Beleza? Então, eu vou criar.
Na verdade, só um segundinho aqui. Deixa eu fazer um caminho um pouco mais rápido para a gente criar um campo aqui de data. Vou tornar esse campo teste required, ok? Porque, como é um campo padrão, não posso determinar que ele é obrigatório. Então, vou criar um campo customizado que seja mandatório, ao invés de criar uma validation rule e ir por um caminho mais complexo. Então, para tornar mais simples, eu criei um campo teste, que é obrigatório, antes de criar um contato, beleza? Então, vamos lá de novo para o meu flow, compartilhar essa guia, vamos depurar o meu flow e testar. Fulano 1, sobrenome 2, telefone tal. Next. Beleza. Aqui, olha, apareceu o erro. Este erro ocorreu quando o Flow tentou criar o registro, ou seja, um campo é obrigatório. Qual campo? Campo teste. Beleza? Então tá bem mais simples a mensagem de erro exibida aqui para o usuário final, para ele já saber e reportar para o admin que está faltando. Ou ele volta e preenche o campo se o campo estivesse na tela, né? Por exemplo, se eu tivesse o campo na tela, não daria esse erro, se eu não preenchesse ele. Ok? Tá claro o Fold Connector? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Nesse caso, a mensagem de erro apareceu em inglês. Se eu precisar fazer esse tipo de tradução, tem como? Sim, porque minha organização, meu perfil está em inglês. Eu vou alterar como a mensagem de erro. Vamos lá. Deixa eu colocar em português. Algumas coisas são exibidas em português quando eu altero. Estou alterando aqui, tá? Então, língua para português Brasil. Mensagens padrões, assim, de erros sistêmicos, geralmente elas são em inglês como padrão, tá? Mas a gente tem algumas traduções, não sei se essa organização aqui vai ter a tradução, se eles já traduziram, mas vamos testar. Então, debug. Por exemplo, missing field, isso não é traduzido, tá? Teste 2, não preciso preencher nada, e vamos lá. Ó, este erro ocorreu quando o fluxo tentou criar o registro aí, required missing field. Isso não é traduzido. Mas, o campos obrigatórios ausentes, aí fala o campo. Beleza? Perfeito. Beleza, então. Vamos lá. Quando tem alguma missing field, required missing field, são informações sistêmicas. Aí é difícil de você traduzir mesmo. É como se fosse o código, né? Então, o código em si não é traduzido. Bem, vamos para a nossa apresentação para a gente evoluir um pouquinho mais na apresentação. Label. Label, eu até falei um pouquinho, não lembro quem tratou sobre tradução de campos, mas vamos voltar para a minha organização. Eu vou criar uma label aqui, vou entrar no setup da minha organização, rapidamente. Estou avançando nesses assuntos, porque esses assuntos a gente passa em branco, tá, gente? Custom label. Opa. Rótulo, né? Eu sou péssimo no português aqui das traduções. Tá aqui. Ó, o que eu estou pesquisando? Rótulos personalizados. Eu só tenho um aqui. Vamos criar um rótulo personalizado, tá? Uma custom label. Então, por exemplo, tem até aqui alguns nomes. SLA. SLA já está traduzido, não? Description. Bem ruim, né? Aí. Opa. A gente chama o Ricardo para ajudar o Guilherme a traduzir o negócio aqui? Não, tá aqui. Ó, salvar, tá, gente? Description. Beleza?
Eu vou. O negócio é esse, aqui eu estou em português, aí tem que ser descrição, né? Então vamos para descrição. Descrição. Pô, descrição. Porque, olha, português Brasil. Ok? Então, português Brasil, eu já posso criar uma tradução aqui para esse campo, que vai ser description, né? Então vamos criar para o idioma inglês description. Ok? Salvar. Ok. Então eu tenho um rótulo personalizado, uma custom label chamada description, ou descrição em português, que vai funcionar dentro do meu flow. Quando eu for para o meu flow, eu fechei sem querer o flow. Fluxo. Flow 1. É o criar contato, né? Que a gente criou aqui. Beleza. Estou no meu flow. Então, eu posso colocar a minha custom label, por exemplo, vou colocar aqui um input de texto, tá? Texto. Para label desse texto aqui, vou colocar aqui, ó, descrição. Descrição. Valor padrão aqui dentro, eu posso inserir uma custom label, por exemplo, que é a descrição, né? Vamos usar aqui a description. E aí, para quando eu estiver em português, vai aparecer como um valor padrão o description, a descrição, e quando eu estiver em inglês, vai aparecer description escrito aqui, ok? Para o rótulo, neste caso aqui, ele vai aparecer como descrição só. Esse é o problema, eu não consigo alterar um rótulo quando eu adiciono um campo de texto aqui dentro. Mas para texto de exibição, por exemplo, eu já consigo direto exibir, olha, description, e aí eu coloco aqui o flow, label, gente, opa, label, description. E aí vai aparecer aqui no description já um recurso escrito description, tá? E se eu quiser colocar logo embaixo a descrição, não exibir, exigir ou não, definir o valor de entrada, enfim, eu posso exibir os recursos dentro desse texto aqui, ok? Mas o ruim disso é realmente você traduzir todas as custom labels e deixar como padrão, quando você utiliza, por exemplo, campos de entrada só para ciência, data, e-mail, você não precisa alterar a label, que a label vai ser a padrão do sistema, tá? Se eu deixar data aqui, ó, date, por exemplo, tá? Vou colocar como concluído aqui, deixa eu apagar o e-mail, só para vocês visualizarem. Concluído, salvar e vamos depurar. Quando eu não altero o rótulo, ele permanece o rótulo do campo como padrão e traduz automaticamente, tá vendo? Descrição, como eu coloquei, descrição está traduzido aqui. E phone, como eu escrevi phone, apareceu phone. Nome, Guilherme, a gente não tá vendo tua tela de depuração não, tá? Agora. Não? Foi. Tá? Agora. Oh, perdão, gente. Por exemplo, o nome aqui é um campo padrão, não alterei essa label e apareceu o nome, tá? Descrição, como eu descrevi, está escrito aqui. E a descrição aqui, como é um custom label, apareceu dentro do campo como descrição em português. Se eu alterar a minha organização, alterar o meu perfil, como eu vou fazer agora, voltar para o inglês, porque eu sou péssimo aqui para mexer no português. Idioma do usuário que está rodando o Flow, tá, gente? O Evandro vai até falar um pouquinho sobre isso. Então, vou dar um refresh na minha tela aqui. E depurar. Vamos lá.
Ó, name, first name, last name, phone, description e description. Tudo em inglês. Aí, agora sim. Foi? Beleza. Então tá tudo em inglês. Lembra que tava tudo em português, né? Ok? Ficou claro? Menos o phone, que eu utilizei phone e escrevi phone, né? Guilherme, Oi. temos duas dúvidas no chat. Uma do Marcos, que ele perguntou o seguinte: Guilherme, o erro não iria aparecer mesmo não criando a tela de erro? Não, sabe por quê? Quando você... Vamos testar? Vamos fazer isso aqui, ó. Freeform. Vamos apagar esse caminho aqui de flow, salvar o meu flow, depurar. O erro aparece numa mensagem gigante e recebe um e-mail se você colocou para receber um e-mail, tá? Mas olha só, vou colocar xxx, e next. Aqui, olha, você não tem nenhuma informação, tá bom? Fault has occurred, enfim, você não tem informação de qual erro nem nada. Quando você vai depurar, tá vendo a minha tela aqui do lado? Este é o erro que existiu, mas para o usuário final não é exibido o erro, só falou que é erro. Então, através do fault, da fault message, é aquela mensagem que você recebe no e-mail, quando você é admin, que descreve onde está o erro, fica mais fácil, né? Ok? Boa. E o Rafael também trouxe uma dúvida. Ele perguntou se ele poderia usar essa mensagem de erro em um flow acionado por registro. Exemplo, o flow acionado por registro roda e dá erro. E no erro ele puxa o subflow de tela que tem essa mensagem de erro. Perguntou se é possível. Parcialmente possível. Você não consegue chamar um ScreenFlow através de um Record Triggered Flow. Isso é um fato, tá, gente? Não dá para chamar uma tela através do Record Triggered Flow. Na penúltima release, na Winter, é possível exibir telas de erro no Record Triggered Flow, mas o erro vai aparecer ou a nível de campo ou a nível do registro lá embaixo, naquela mensagenzinha vermelha que aparece com a fault message, ok? E aí sim você liga a mensagem de erro para o seu Record Triggered Flow. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, inclusive, sobre os Record Triggered Flow com o Fault Path. E dá para você, inclusive, criar validation rules com o erro fault path em um record triggered flow, ou seja, impedir que o usuário crie um registro se faltou um campo específico ou se o campo não está da maneira que deveria ser criado, sem a necessidade de criar validation rule. E você pode criar apenas um flow, record triggered flow, com essa validação do fault path. Perfeito? Beleza, gente. Vamos lá. Flow. Como eu disse, tem muitas informações que é exibido no Flow. A gente já demonstrou na aula passada, agora um pouquinho. A label e a permission. Permission é uma variável muito interessante porque você pode rodar o seu Flow, inclusive incluir caminhos, quando você tem alguma custom permission mais permission set destinada a essa permission. Isso é interessante, por exemplo, o usuário só pode ir por esse caminho se ele tiver uma custom permission tal, e aí ele segue um caminho, se não, ele segue outro caminho, beleza? Então, pode determinar. Na minha organização aqui, eu não tenho nenhuma permission, mas a gente pode testar depois, por exemplo, é muito comum utilizar como permission, né, o resource, e eu não tenho nenhuma permission, como vocês podem ver. Então, depois eu crio uma permission, custom permission, e a gente testa caminhos diferentes no nosso flow, beleza? Nas próximas aulas. Organization faz referências a informações da organização, como nome, endereço e tudo mais. Então, vamos lá para como vocês podem testar isso. Essas informações podem ser interessantes para vocês. Então, eu gosto sempre de colocar aqui, olha, um display text, para você testar quais informações. Organization info, e aí a gente seleciona o recurso, a variável global, organization, o endereço da organização, address, né? Vamos selecionar outro aqui agora.
Nós temos a cidade, country, division, facts, geography, tem um monte de coisa aqui, né? Street, tudo mais. E o name da organização. Name. E o ID, que é muito usado também. ID. Done. Save. A gente pode ver essas informações agora na tela. E se você for utilizar alguma informação dessa, você pode, claro, colocar na sua tela. Criar contato, flow screen, resulting de location incompatível com o texto. Opa! Isso que é o ruim, né? De você utilizar direto no seu elemento de tela, porque quando você não utiliza fórmula, você não consegue depurar a fórmula, então nunca vai dar. Então é melhor a gente criar uma fórmula e utilizar essa informação dentro de fórmula. Então eu vou só apagar esse aqui, address, que depois a gente converte fórmula e pronto, save. Aqui display text só exibe texto, né? Tá aqui, ó. Name Guilherme Dornelas e a organização é essa, porque a minha organização se chama Guilherme Dornelas, tá, gente? Ok? Você pode inserir dentro do elemento de tela, criar uma fórmula antes para exibir no display text. No caso ali, eu fui pelo caminho mais curto, não fiz isso. Profile exibe as informações do profile atual, ou seja, qual o meu perfil e se eu posso utilizar em elementos de decisão ou de criação de registro com condição e etc. Se o perfil for System Admin, vai para um caminho, se for Salesperson, vai por outro caminho e assim por diante. Setup, configurações personalizadas de hierarquia do tipo de fluxo, de flow. Você pode usar a variável global setup, essa variável aparece apenas se a organização tiver configurações personalizadas de hierarquia. Como a gente não tem, a gente não pode demonstrar isso aqui. Se sua organização tem uma hierarquia, aí sim você utilizaria. A variável mais utilizada é a record em um record triggered flow. Como eu não vou passar o record triggered flow nesse momento, eu vou segurar ela para demonstrar para na próxima aula, tá? Mas essa variável, rapidamente, eu vou entrar aqui nos flows e mostrar para vocês como ela funciona. Só um segundinho. Vamos para a minha organização. Vou demonstrar as duas, tá? Record e record prior, para a gente ver os dois. Flow. Vou criar um record triggered flow só para exibir a variável. No screen flow, eu não tenho a variável record, ok? A variável global record. Vamos pegar aqui content, que a gente estava utilizando. A record is created or updated. Save. Beleza. Aqui, olha... Vamos criar um elemento aqui, um recurso de fórmula só para exibir, tá? Fórmula. Record. Data type, text. Dentro aqui, eu já consigo ver as duas variáveis, record e record prior. Ou seja, como o record triggered flow é lançado com a criação ou atualização de um registro, eu já vou ter o ID desse registro enquanto o flow roda, correto? Então, eu acesso essa variável e todas as informações do contato e dos objetos relacionados quando eu tenho lookup ou master detail relation vai aparecer aqui. E aí eu posso utilizar qualquer variável, ok? Então, eu tenho todas as informações do contato, essas informações são dos campos disponíveis no campo de contato e nos seus objetos relacionados, beleza? Dúvidas? E record prior é informação anterior à execução do flow quando você atualizou. Por exemplo, o update record. Se eu atualizei o nome do contato, o record prior vai ser a informação do nome anterior ao nome que eu utilizei quando eu salvei o flow. Ok? E assim por diante. Mesma premissa. A premissa é válida para todos. Eu vou entrar mais a fundo da record depois quando a gente utilizar, tá?
Então, a variável global user é a informação do usuário atual, beleza? Então, a gente pode ver aqui na Record Triggered Flow também, vou compartilhar minha tela, user, todas as informações do usuário, desde o ID, primeiro nome e etc, ok? Profile ID, se eu precisar desse Profile ID. É importante notar que não tem dentro da usuário o profile, porque a gente tem uma variável global chamada profile, beleza? A mesma serve para o role, user role. Então, você não vai encontrar esse relacionamento dentro da variável user. É a mesma coisa para extrair dados, você não encontra dentro, né? Mas você tem user role do usuário atual que está rodando e user profile que está aqui dentro, beleza? Isso é muito importante. Não se matem procurando essas informações. Agora eu vou falar rapidamente dos tipos de flow que existem, que são os core, tá, gente? A gente tem dois tipos de flow gerais, né? Na verdade, a gente tem 6, mas duas categorias de flow são os que precisam de gatilho e os que são lançados de forma independente. Os que precisam de gatilho são os screen flows, que é o que eu estava demonstrando, e os auto-launched no triggered flow. Ou seja, você tem que chamar ele através de um outro, por exemplo, screen flow, record triggered flow, né? É muito utilizado para subflows, por exemplo, e os lançados de forma independente, onde você configura o gatilho dentro do flow. Ou seja, Scheduled Triggered Flow, Record Triggered Flow, Platform Event Triggered e Record Triggered Orchestration. São esses tipo core de flow. 6 tipo core. O que eu estou falando? É quando você entra para o flow, vai criar um novo flow, e são esses 6 tipos core aqui que a gente vê. Beleza? Screen Flow, Record Triggered, Scheduled Triggered, Platform Event Triggered, Auto Launched, ou seja, você não configura o trigger, e o Record Trigger Orchestration. Ok? Então, vamos lá. Auto-Launched Flow no Trigger, um dos primeiros tipos de flow. Ou seja, junto ao Screen Flow, esse foi o outro. Quando você volta 3 anos aí na história do Flow, você só tinha Auto-Launched Flow no Trigger, que era o Subflow, ou Flow chamado através do Process Builder, por exemplo, o Apex, e o Screen Flow, beleza? Então, não pode ser acionados por si só, deve ser anexado a um gatilho externo para iniciar. Eles podem ser chamados pelos Process Builders, esqueçam isso, tá? Apex Class, Scheduled Triggered Flows, Record Triggered Flows, Platform Events, REST API, Visual Force Page, botões ou links e actions, ok? As vantagens estão aí. E a gente tem os Scheduled Triggered Flows. Eu não vou passar na especificação desses flows, porque a gente vai a fundo em cada um deles, tá, gente? Eu só vou dar um panorama geral. Scheduled Triggered Flow, você executa a partir de um agendamento. Ou seja, no trigger do flow, vamos lá para o Record Triggered Flow, você define qual é o gatilho através de uma data de início e o tempo de início. E a frequência. Pode ser uma frequência única, diária ou weekly, ok? E, além disso, você pode definir um objeto. Se não tiver um objeto, você pode fazer ações e objetos específicos, beleza? Por exemplo, create vários records e não somente para o recorde específico. Eu só estou explicando os gatilhos dos flows, tá? Então, gatilhos possíveis, uma única vez, diariamente, semanalmente, otimizações de processos recorrentes e maior controle sobre a execução de tarefas diárias, semanais, etc. Ou seja, quando você vai atualizar seu banco de dados diariamente, como taxa de câmbio, por exemplo, você vai atualizar uma vez ao dia com batch, provável que você utilize o Scheduled Triggered Flow, né? Que aí você atualiza os seus registros de câmbio, que não são muitos, diariamente. Óbvio que você tem que respeitar os limites da organização, tá bom? Não vai tentar gerar mais de 1000 consultas SLQL, por exemplo, etc. Screen Flow, a gente já mostrou os gatilhos possíveis para o Screen Flow. Vocês encontram até no Trailhead as maneiras de distribuir o Screen Flow. Então, são elas: ações, páginas Lightning, páginas do Experience Builder,
Componentes personalizados Aura, que é o Lightning Components, quando você cria. Botões, componentes Lightning Web, orquestração, abas web, URL de flow direta, que pode ser chamada por botão inclusive. Páginas Visual Force, Lightning Out, implementações de Embedded Services, ok? Em uma página HTML, por exemplo. Então, o ScreenFlow, vejam que não tem Record Triggered Flow aqui, nem Schedule Triggered Flow, tá bom? Então, pensem nisso, senão você não consegue chamar o ScreenFlow através de outro Record Triggered ou Schedule Triggered Flow. Record Triggered Flow, gatilho possível, criação de um registro, atualização de registro, exclusão de registro ou criação e atualização de um registro. Então, quando a gente vai num Record Triggered Flow, quando a gente cria um Record Triggered Flow, a gente configura o gatilho na primeira etapa dele, olha. Tá vendo? Então, vamos colocar account aqui. Quando vai ser executado o gatilho? Quando o recorde é criado ou atualizado ou apagado, ok? E aí, dentro das condições, olha, a gente pode definir condições e definir condições ou seja, qualquer condição que a gente definir vai lançar o flow. Uma lógica, que aí a gente pode adicionar várias condições e definir uma lógica aqui, 1, 2, or 3, tipo assim, né? É bom utilizar parênteses para você nunca esquecer, beleza? Ou uma fórmula, por exemplo. Eu quero saber se o meu record, por exemplo, tá? Record type. Isso é muito importante, eu vou dar uma dica para vocês. Record. Eita, master record. Calma aí. Type. Account type. Equals alguma coisa, por exemplo. E aí, tem o eu não estou achando aqui. É porque eu não tenho record type. Desculpa, gente. Mas quando eu tenho record type, eu posso selecionar o record type e definir, só vai lançar esse flow para o record type específico. Isso você não consegue colocar através de um campo, porque record type não é campo. Só utilizando fórmula que você vai conseguir lançar no flow através de um determinado record type, ok? Me cobrem para eu demonstrar isso depois. Bem, regras de execução. A execução, a ordem respeita as regras gerais de Salesforce, ou seja, um flow after save não pode ser executado antes de um before save ou trigger de Apex. O que significa isso, gente? Vou partir para a minha tela aqui, isso é muito importante. Quando você vai atualizar informações apenas do seu registro que está lançando o flow, você vai utilizar o Fast Field Updates, por exemplo. Então, ele não consome ações DML, tanto que você não tem ações DML aqui dentro relacionadas a outros objetos, somente o GET, mas você não vai fazer um update ou create records de outros objetos, ok? E nem actions, como vocês podem ver, mas quando você faz ações a registros relacionados, aí sim, você tem actions, pode lançar subflow, e aí tem create, update, get e delete records. Então, Fast Field Updates é o melhor caminho para você atualizar informações do seu registro que está rodando, beleza? O Action Related Records já vai partir para outros elementos, outros registros de outros objetos. Ordem do trigger, flows com valores de 1 a 1000 executam em ordem ascendente, com valores iguais à ordem alfabética pelo nome da API. Isso é uma informação que quem tem muito flow vai ser muito útil, tá? Então, 1 a 0, ordem ascendente, e aí é a ordem alfabética, pelo nome da API. Flow sem valores de ordem, executa baseados na data de criação. Ou seja, se você não definiu no seu Record Trigger Explorer a ordem de execução, vai de acordo com a data de criação. Flow com valores de 1001 a 2000 executam após os anteriores, também em ordem ascendente, tá bom? Beleza? Onde você vê essa ordem? Vamos lá. Vou compartilhar rapidamente. Flow Trigger Explorer aqui. Deixa eu só... Aqui, olha. Accounts Created. Aqui vai estar a ordem dos seus flows, tá? Então, vai Fast Field Updates. Você define a ordem e edita a ordem e assim por diante.
Como eu não tenho nenhum flow... Não está aparecendo. Opa! Tá aqui. Obrigado, gente. Então, como eu não tenho nenhum flow, não aparece nenhuma ordem. Mas você edita a ordem de acordo com os flows que você tem, de acordo com o objeto também, né? Eu só tenho para content aqui. Opa. Tem um flow, e aí estaria na ordem 1, beleza? E é assim que funciona. Platform Event Triggered Flow, depois a gente fala sobre esse, tá, gente? Agora eu vou passar para o Evandro, para depois a gente passar para o nosso quiz. Evandro, fique à vontade, cara. Tá ok. Bom dia, gente, mais uma vez. Eu vou fazer aqui um cenário bem simples, tá? Seria um cenário de erro ali, onde que o cliente, de repente, solicitou para você verificar um erro que está acontecendo com determinado flow, e a gente vai debugar, a princípio, como admin. Então, eu vou tentar já fazer diretamente aqui na tela, para ficar mais simples. Deixa eu compartilhar para vocês. Só um momento, aqui. Estão conseguindo enxergar aí? Sim. Beleza. Então, a princípio, você vai fazer o seguinte, você vai ali receber ali a solicitação e você vai ver qual que é o erro. É um erro simples de determinado momento, acho que está faltando algum tipo de campo, algum erro do próprio flow. Então, a gente vai testar da seguinte maneira, né? A gente vai lá no setup, já está aberto aqui. A gente vai no flow. Aqui o foco, na realidade, não é simplesmente o erro só em si. É também a forma como você pode fazer a depuração como admin e como outro usuário. Então, eu vou pegar um flow aqui simples, qualquer um, como exemplo. E você vai ver que ele está normal. E conforme esse flow, vamos dizer assim, supor que ele está tendo um erro e você vai debugar. Daí, o que vai acontecer? Na hora de você fazer o debug como admin, vai ocorrer tudo normal, ou vai dar o erro e você vai conseguir corrigir, retornar e fazer de novo o debug. E ele realmente vai dar como se o flow estivesse 100%, tudo tranquilo. Só que não, né? Porque você debugou como admin e não como usuário. Então, quando você precisa fazer de alguma forma a debugar pelo usuário, geralmente a sua org vai ter essa opção, mas ela não vai estar habilitada. E é onde você vê isso. Aqui, ó, nessa checkbox, ela vai estar cinza, tá vendo? Então, quer dizer que você não consegue fazer o debug com outro usuário. Como você vai agir para poder resolver isso? Primeiramente, você vai no usuário, verificar da seguinte forma. Se ele tem a opção de poder usar o flow, ser o usuário do flow para poder fazer o flow rodar. Você pode pegar qualquer um aqui, por exemplo, eu vou pegar o Bob. E verificar, a gente pode ver aqui, ó, que ele não é usuário do flow. Isso também é importante. Isso aqui vai dar permissão para ele poder rodar o flow e testar o erro. Aí o que a gente faz? A gente vai editar esse usuário e vai permitir que ele utilize o flow, tá vendo? Salvar. Salvou, ele tem essa permissão. Aí o que você também pode observar e também verificar que nem só isso vai fazer com que o erro resolva e o usuário possa rodar. Aí o que a gente pode fazer também, caso ele precise, é dar permissão para ele, fazer uma permissão set, a gente configura essa permissão, ou usa uma, já que tem ali feita, e vai dar acesso para ele aos campos necessários que estão dentro do flow que ele não tinha acesso. A gente pode criar qualquer uma, ou pegar uma nova, ou criar uma existente e já configurar. Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, uma teste debug. Eu
deparei com esse cenário esses dias e achei interessante comentar. Aqui dentro da permission, como todo mundo já sabe, a gente dá os acessos diretos ao objeto e aos campos. Você escolhe ali o campo, o objeto que ele precisa ter acesso. E também depois atribuir o usuário. Bem simples, todo mundo já sabe. Eu acho interessante também a forma como você faz essa atribuição. Geralmente as pessoas vão aqui, colocam todos os usuários, mas é interessante também criar list views, que daí você consegue filtrar pelo profile e fica muito mais simples de incluir o usuário que você quer. Por exemplo, o Bob está aqui, vou apertar Next. Aqui também é bem interessante, você pode deixar esse permission sem nenhum tipo de inspiração, ela vai durar ali até o tempo da segunda ordem, né, até outra solicitação, ou por tempo limitado. Você consegue colocar ali um dia, uma semana, 30 dias, vai do requisito. Aqui a gente só vai deixar como uma permanente e atribuir o Bob. Isso eu estou dando um exemplo de uma permissão normal, mas o certo seria a permissão com todos os campos que ele precisa para acessar o flow. Certo? Aí, a gente dando essa permissão, o outro passo que a gente precisa ter em mente é a própria configuração do Salesforce. E é na Process Automation Settings. É aqui que vai dar o acesso para esse usuário, para a gente, quer dizer, no caso, o admin, administrador, a fazer o debug como sendo esse usuário específico. Daí que você vem aqui, em Process Automation Settings, vai verificar esse campo aqui, ó, tá vendo? E aqui ele está dizendo, ó, permitir que o admin faça o debug com outro usuário. Vai ticar aqui esse campo e vai salvar. Fazendo isso, você volta no Flow. Deixa eu dar até um flash. E vai de novo ver o erro, né, do Flow, fazendo o debug. Agora vocês separem que aqui, ó, o checkbox agora está permitindo. Daí a gente vai flegar o checkbox como usuário. Ele aí vai ter todas as permissões, já desde a permission chat já vai estar com os campos liberados. Dentro do usuário dele também vai ter aquele do Flow User, para ele poder fazer esse uso do Flow. E aqui, ó, ele já vai estar como atribuído. E você assim consegue fazer o debug como o usuário. Aqui nesse caso aqui ele vai apresentar todo o detalhe. Esse daqui acho que deve ser deixa eu pegar um flow mais simples de tela de repente para ficar mais fácil. Vamos ver se esse daqui. É só um exemplo, tá, gente? Eu não peguei nenhum flow específico e nenhuma org específica. É mais para demonstrar como funciona o debug e como você faz para fazer isso com outro usuário. Ó, observe que aqui ele já tem, né, a condição de você fazer esse flag. E aqui não só o Bob, você pode colocar qualquer tipo de usuário aqui que você precise para testar e ver o debug. A gente vai colocar ali as informações, de repente, o nome da conta, o que for, o tipo da conta, e fazer o debug. E percebam que aqui ele vai te dar a informação que você iniciou a entrevista, mas aqui, ó, depuração com este usuário, ele vai indicar qual usuário que você está fazendo esse tipo de depuração. E isso é muito importante, porque geralmente como admin você tem acesso a tudo, ou a quase tudo, né, deveria ter. Mas como o próprio usuário, ele não tem acesso a todos os dados da org,
Então é muito interessante você observar que dá para fazer o debug com outro usuário, qualquer usuário que você queira fazer. E aqui vai estar todos os detalhes explicando o que foi o erro, como aconteceu o erro, qual campo está liberado para ele, qual não está. Até o Dornelis explicou ali um pouquinho, né, a respeito do debug. E é dessa forma que você consegue debugar como outro usuário. É isso, gente. É mais uma dica simples, né? Não é um detalhe assim, muito complexo. Mas eu achei interessante porque eu me deparei esses dias com esse problema e eu falei, como admin tá tudo certo, mas na realidade a gente precisa também debugar como outro usuário e testar sempre o que está acontecendo. Então, a minha forma de passar essa dica rápida aí para vocês, como debugar como outro usuário. Certo, Daniel? Acho que tá isso, né? Muito bom, muito bom. Um pouquinho aí da ajuda para vocês. Foi rápido, mas é uma dica valiosa, que vale muito para quem está iniciando, para quem precisa ali compreender mais por fora do Flow, além de só configuração interna também. É bom que você passou pelo Custom Settings e Permission Settings. Sim, Show sim. demais, Evandro. Excepcional, mano. Obrigado, gente. A Vanessa tá com a mão levantada, gente. Fala, Vanessa. Para variar, eu tenho dúvidas. Isso. Digamos que a gente queira pegar os erros, as mensagens de erro, né, e fazer um log disso. Então, isso serve tanto para um screen flow, um record trigger flow, inclusive para a parte de orquestração. Às vezes você acaba usando o flow junto com outras coisas e conseguir logar isso dentro de um objeto customizado, por exemplo, é útil. Existe algum tipo de tratamento específico que eu precisaria fazer? Ou é só pegar a fault message e colocar realmente isso dentro de um registro? Tem alguma boa prática nesse sentido para a parte de logar erros para o flow dentro de registros? Não, o caminho mais rápido é criar... um pouco sobre isso? Pode falar. Bem, Vanessa, o que a gente vê aí, que você pediu, não seria uma boa prática gravar esses logs num objeto customizado, principalmente pelo custo disso. Salesforce, a gente sabe que a gravação de dados não é das mais baratas. Então, você estaria logando isso em um objeto e gerando uma volumetria disso daí, que depois tem que ser expurgado, tem que ter todo o tratamento. Na verdade, como o Guilherme já falou, nós temos, no caso, um cadastramento de usuários que podem receber todos os erros que acontecem na plataforma. E aí sim, tomar atitudes e fazer alguma coisa em relação a isso. Tá? É possível, sim, fazer, como isso aí é possível fazer, mas não acredito que isso aí vai ser uma boa prática, principalmente financeiramente falando. Aí, Guilherme, se quiser discordar, concordo. Não, é isso aí. O que a melhor prática que eu vejo não é essa, obviamente, para todos os erros, mas quando você trata de integração, a gente geralmente tem isso, né? Eu não sei se você tem isso também como caso, mas o cliente quer ver um log para o usuário final saber o que faltou quando tentou integrar. Por exemplo, eu vou criar um registro no Salesforce, vai ser integrado com SAP e essa conta eu vou salvar no SAP. Deu algum erro na integração? Aí sim fica lá no backlog do registro para ser exibido para o usuário final, para ele saber o que houve de erro. Mas, como o Disseu falou, ele já trabalhou com uma volumetria muito grande, isso pode ser custoso. Tá? Mas para todos os erros aí eu também discordo. E quando você trata de erros, não sei se vocês conhecem, mas tem o... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acho que você sabe, né, Vanessa? Mas para o pessoal vai ser legal também ver aqui. Compartilhar uma tela aqui. Paused and Failed Flow Interviews. Nesse caso aqui, eu fiz o debug e não salva. Mas quando eu tenho um flow ativo e acontece algum erro,
aí sim vai salvar dentro desse relatório de erros aqui de flows, para qual todos os erros serão salvos aqui, ok? O usuário que executou, o interview, aí você vai poder clicar, é um hiperlink, você clica e entra no debug completo, inclusive no flow, para você visualizar como que ocorreu, em qual passo do seu flow aconteceu o erro específico, ok? Excelente, mesmo quando ele é chamado por alguma... É porque eu tenho bastante integração. Então a gente tem a prática de logar todos os erros de integrações. Então, mesmo quando ele é chamado por algum sistema interno, qualquer tipo de flow tenha o log aí dentro. Sim. Se ele gerou o erro, pausou por algum motivo, quebrou, vai aparecer aqui. Perfeito. Não sei se existe alguma exceção, não, mas eu lido com isso todo dia e todos que dão erro aparecem aqui mesmo. Excelente, excelente. Beleza? Se alguém tiver alguma coisa aí, algum exemplo que não salva. Bem, aparece o erro, mas quando o erro é do outro lado, da parte da integração, às vezes não dá para saber o que foi. Isso aí, por isso que eu falo de integração. Quando eu falo de integração, é bom criar o registrinho ali para você saber, né? Isso geralmente, quando você faz integração, você cria um objeto relacionado, log de integração, coloca numa tabzinha para o admin, seja quem for, para você receber a informação da API e também para registrar a sua informação e mandar para o SAP, para eles saberem o que deu desse lado aqui do seu esforço. Ok? Bem... É verdade, o projeto era assim, trabalhava com integração. Isso eu vejo muito. Pessoal, é o seguinte, elementos do flow, próxima aula a gente vai ver sobre todos os tipos de... o record triggered flow, tá? Exatamente, e o schedule triggered flow, e vamos ver todos os elementos. Então eu não vou passar aqui tudo, mas só para vocês saberem quais elementos que a gente tem. A gente tem o tipo de interação sobre flow, action, screen e screen, custom error message de screen. Naquele caso ali, lembrando, uma screen com fault path, você pode criar vários fault paths para a mesma screen com fault message, tá? Você pode reaproveitar a screen para não ficar criando uma telinha para cada conector de falha. Então você reaproveita um screen com vários caminhos. Elementos de lógica, decision, assignment, collection filter, collection sort, loop, transform. Beleza? O transform está aqui. E o wait, o pause que foi dividido, né? Wait for conditions, wait for amount of time, wait until date, tá bom? A gente vai ver cada um desses. Aí, create records, get records, update records, delete records e rollback records. Rollback é muito importante quando você quer disparar e depois você tem que apagar ou fazer um rollback com algum caminho de falha para registros anteriores que você criou ou fez um update, ok? Record Triggered Flow, vamos pular então e vamos passar para o nosso... Tem muita coisa, tá vendo, gente? Então, vamos passar para o nosso quiz. Antes de mais nada, o quiz vai valer... o sorteado não, né? O vencedor é um quiz bem básico, vocês vão ver aqui. Então, quem responder mais rápido que vai ganhar. Voluntários, vocês podem participar também, se vocês quiserem, tá? Ou $50 de voucher, ou R$100 no iFood. É uma dessas duas opções, beleza? Óbvio que $50 de voucher, mas para quem já tem o voucher não vai ser útil. Então, ou $50 de voucher, para utilizar em qualquer certificação, é o e-certificate, ou R$100 no iFood. Beleza? Todos dentro aí? Que vai começar. É só escanear ou copiar o link aqui. Eu vou colocar o link novamente. O link já está fixado aí para quem não entrou, né? Vamos lá. Boa sorte a todos. 7 perguntinhas rápidas, fáceis, que todos saberão. Tô brincando, gente. Talvez vocês não saibam, talvez tenha uma pegadinha aí. 64 jogadores. Vamos ver. Primeira pergunta.
Responda mais rápido para mais pontos, hein? Vou pagar o almoço de alguém aí hoje, hein? A gente tá no café da manhã, mas são 6, tá, gente? Lembra daquela telinha quando você vai em criar flow? A gente tem 2 tipos de categorias de flow, mas os tipos de flow core mesmo que você vai em criar são 6. Record Trigger, Scheduled Flip Trigger, Platform Event Trigger, Record Orchestration e etc. Vamos para o próximo. Vocês querem ver o resultado pergunta após pergunta ou pode ir pulando? Deixar no segredo. No fim. Ó, todo mundo respondeu rápido, hein? Vamos lá. O nome, se você não colocou o nome no seu avatar, não se preocupe não, tá? No final a gente pega. Boa. Variável varia, então armazena valores temporariamente. Vou pular o leaderboard. No penúltimo eu mostro como é que vai estar, tá? Disponível para entrada, Available for Input, foi na aula passada. Para quem não viu essa aula, vale a pena revisar, tá? Tá aqui, olha, no meu canal no YouTube, acessem para vocês revisitarem, porque cada semana a gente vai fazer um quiz e talvez tenha sorteio toda semana aí. Vamos pular o leaderboard. Quarta. Variável de registro. Lembrando, pode ser single ou pode ser uma collection variable, né? Só marcar como collection. Então, para múltiplos registros, você cria uma variável de registro, marca como collection. Vamos ver um pouquinho? Eu fico curioso. Ó, tá corrido, hein? Vamos lá. Constante. Constante não é variável, né? Inclusive. Vamos pular. Sexta.
Depois dessa eu mostro o ranking. Tem resposta. Rezando aí. Isso aí, marcando all multiple values collection. Vamos ver como é que tá. Opa, Janderson, perdeu a ponta. Ó, a Vanessa de novo, Vanessa. Será? Opa, não, ainda não. O Janderson tá na ponta. Agora quem responder mais rápido leva, hein, gente? Janderson, Luiz, Thiago, todo mundo tem chance aí, ó. E se acertar, claro. Boa sorte. Será que foi rápido, Janderson? Vamos ver. Pode criar múltiplos registros, né? Criar um único ou multiple. Então, você pode criar múltiplos registros com o elemento criar registro. Vamos ver? Ó, rapaz. Eu acho que temos um campeão aí, hein? Janderson. Parabéns, Janderson. Ó, acho que foi o primeiro homem do último ano que ganhou. Não, a competição com essas mulheres é terrível. Elas são... Você viu ali, né? Ó, Luiz, todo mundo atrás ali. Luiz, parabéns também. Acertou tudo, né? Acertou tudo, Janderson? Acertei. Bom, primeira vez. E aí, Janderson, o que você escolhe? O voucher de $50 ou R$100 no iFood? Vai no iFood, vou comemorar a vitória. Vai um almoço. Beleza, depois você me manda uma mensagem lá no LinkedIn, pode ser? Beleza. Aí eu te envio aqui. Perfeito. Gente, espero que vocês tenham gostado. Próxima semana, não é carnaval ainda, então dia 30, 9 horas, estaremos aqui novamente.